Bom dia, nono ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, gravando as nossas aulas de História, ok? Então, hoje eu irei fazer uma aula de introdução ao capítulo 3 que traz como tema o mundo contemporâneo da unidade 7, beleza? Então, é um tema bastante interessante. Hoje, certo, eu irei falar um pouco sobre o que vem a ser o terrorismo, beleza? E eu peço que vocês já abram o livro de vocês na página 151. Então, aqui nós vamos adentrar o conceito de terrorismo, ok? E vou aqui trabalhar com vocês fora o terrorismo, nas páginas posteriores, irei trabalhar com vocês a questão básica, certo? A questão de católicos e protestantes na Irlanda e a chamada Primavera Árabe. Mas hoje eu vou ficar restrito só à questão do terrorismo, ok? Então, já aqui na página, ainda na página 151, vou adentrar aqui ao conceito, beleza? Vou adentrar aqui ao conceito, certo? O que vem a ser o terrorismo, beleza? Então, a partir daqui, certo? Aqui como falei para vocês, quero trabalhar a partir aqui, ainda na página 151 aqui com vocês, beleza? Esse parágrafo aqui que eu quero trabalhar aqui com vocês, beleza? É esse parágrafo. Então, vamos primeiro compreender o que vem a ser o terrorismo, certo? Para a gente poder entender o tema aqui em questão, beleza? Então, a partir daqui, vocês podem abrir o livro de vocês, certo? Que eu vou fazer essa leitura aqui com vocês. Então, o terrorismo não é uma ação exclusiva de grupos islâmicos, certo? O terrorismo ele é proveniente de uma interpretação extremista de uma ideia ou religião, certo? Então aqui nós já estamos aqui adentrando no conceito de terrorismo, beleza? É porque nós, certo? É claro que a gente recebe uma influência ocidental muito forte, a gente já, por meio da mídia, a mídia que consegue manipular as consciências, beleza? Principalmente a gente associa aquela pessoa que, aquela pessoa que professa o Islã ao homem-bomba ou à mulher-bomba. Certo? E muitas vezes estamos deslizando na questão do preconceito. Isso justamente porque a gente não entende, certo? A gente desconhece os preceitos, certo, dessa religião que é o Islã, certo? Porque Islã, certo, não é somente terrorismo, certo? Porque essa questão do terrorismo ela não é somente praticada por aqueles que praticam o Islã. Depois aqui, principalmente quando a gente for tratar da questão básica, quando a gente for tratar sobre a questão da Irlanda do Norte, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o terrorismo não vem somente de quem professa o Islã, beleza? E é interessante que tenhamos isso em mente para que a gente não possa deslizar no preconceito. Porque o preconceito ele faz com que a gente não conheça, certo? No caso aqui do Islã, a gente não pode associar o Islã, a gente não pode associar essa religião ao extremismo, a gente não pode associar ao Islã ao terrorismo, beleza? Então vamos lá. Então, como já falei para vocês, que ele é proveniente de uma interpretação extremista de uma ideia ou religião, como veremos adiante. A Europa não é o principal alvo também do terrorismo, certo? O maior número de atentados, isso na atualidade, aqui no século XXI, maior número de atentados terroristas hoje está concentrado no Iraque, no Afeganistão e na Somália. Lembrando que estamos falando aqui de 3 países. Aqui em Afeganistão, Iraque, onde esses países, nós temos
A gente sabe que o Islã ele apresenta duas vertentes, a vertente xiita e a vertente sunita, certo? Ambos esses grupos, certo? Nesses países que professam o Islã, eles ficam disputando o poder, certo? Porque lá nós temos uma relação nesses países que professam o Islã, nós temos uma relação entre a política com a religião. Então, de um lado, há os sunitas, certo? Que é uma vertente mais liberal do Islã, e nós temos, de um outro, nós temos a vertente xiita, que é uma vertente mais extremista do Islã. Beleza? Então, esses dois grupos ficam disputando o poder, certo? Quem governa o país. E lembrando que na época que Saddam Hussein governava, certo? Passou a governar o Iraque como ditador, e o Saddam foi derrubado pelos Estados Unidos. Ele chega ao poder, certo, no Iraque, apoiado pelos norte-americanos. Depois ele é preso, certo, e ele é preso e depois vem a ser executado. O Saddam, certo, que ele era adepto, certo, ele fazia parte, né, dessa vertente mais liberal, que era a vertente dos sunitas, e quando ele governava o Iraque, ele passou a perseguir os xiitas e passou a perseguir também os curdos, certo, que vive no norte do país, beleza? Inclusive foi acusado até de ter utilizado armas químicas contra esta nação que vive no norte do Iraque, justamente pelo fato deles reivindicarem, certo, um Estado curdo na região, ok? Então, os ataques terroristas, certo, resultaram no aumento da hostilidade contra imigrantes muçulmanos nos países europeus e nos Estados Unidos. Essas ações vão desde posturas individuais, certo? Como postura, né? Com pessoas sendo discriminadas na escola, pessoas sendo discriminadas na rua, em escola, etc, etc. Né? Com uma decisão, né, do Estado francês de proibir o véu para as mulheres muçulmanas que vivem na França, ok? Então, meus amores, vou ficar por aqui, certo? O objetivo da aula de hoje foi eu ter trabalhado principalmente esse conceito de terrorismo aí com vocês, certo? Lembrando que eu vou me aprofundar ainda mais nesse conceito em questão na nossa sala de aula virtual, ok? Então fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês.